Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Vamos lá dar um início ao nosso estudo da Bíblia. Tem um tema aqui interessante, esse tema. Vamos envolver um pouco de história, certo? Profecia, algo que é debatido também com alguns cristãos, que é a profecia de Daniel, que envolve as 70 semanas. Como é isso? Como entender essa profecia? Qual o significado ali, a simbologia apresentada, como entender o que é realmente simbólico, o que é literal, em que momento aconteceu, ocorreu, né, o cumprimento daquela profecia, tem validade até hoje e tal. Então, essas coisas. E até por fins mesmo de conhecimento, compreensão bíblica. Então, a gente que é cristão, a gente tem que buscar cada dia se aperfeiçoar, conhecer mais a Bíblia, né? Então, em fim de conhecimento bíblico, de entendimento e clareza, a gente vai ver nesse momento, estudar um pouco a Bíblia, focando nisso, certo? Nesse propósito, nesse tema. Então vamos estudar um pouco o livro de Daniel, um pouco aqui do livro de Apocalipse e a jornada dessas passagens aqui bíblicas, tá certo? Eu botei até o tema interessante, eu botei o título assim, ó, do mistério à revelação, Daniel, Apocalipse e a jornada das escrituras, beleza? Vamos lá, ó. Uma coisa eu quero apresentar é o seguinte, que nesse percorrer do nosso estudo aqui vai apresentar alguns elementos. A gente vai ver aqui questões falando sobre anjos, vai ver envolvendo serpente, uma criança que ficou para vir para uma mulher dar à luz uma criança, essa criança foi assunta ao céu. Sobre a Bíblia em si, você vê que botei um profeta aqui com pergaminho na mão, então a gente vai tratar aqui sobre conhecimento realmente sobre a Bíblia em si, profetas, você vê aqui, eu quis botar essa figura aí para lembrar um pouco de Abraão, né? E tal, o pessoal falando com Deus diretamente e tal, e aí vai. E focar também em profetas em si. Beleza? Vamos ficar para o próximo slide. Olha só, vamos lá, para o texto que. O texto-chave em questão que a gente vai analisar, você pode parar o vídeo, certo? Dar um pause no vídeo para você pegar a sua Bíblia e você ler aí na sua Bíblia também, comparar o texto com o texto, tá certo? Dá um pause aí e você vai ver que a gente vai estar lendo Daniel capítulo 9, certo? Daniel capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. E esse capítulo fala sobre uma profecia que é denominada, né, a profecia das 70 semanas. Que ele menciona assim, eu vou ler aqui, mas eu quero que você dê uma pausa no vídeo, você pode pegar sua Bíblia e ler também para você acompanhar, porque até então aqui é um estudo da Bíblia, certo? Você vai ter que estar lendo também, estar acompanhando para poder estar compreendendo. Olha só, em Daniel capítulo 9, no versículo 24 ao versículo 27, ele menciona o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem, ele agora vai apresentar. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí vem o versículo 26, ó, diz assim o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Certo? Vamos lá. Esse é o texto de Daniel 9, do 24 ao 27. Primeira coisa, vamos ver aqui, ele fala das 70 semanas, certo? Vamos entender uma coisa aqui sobre questão numérica. Eu quero até focar isso aqui, para a gente poder entender passo por passo. Ele fala 70 semanas. A gente tem que entender o seguinte: com profecia, nem tudo que é lido ali se entende como se lê, certo? Tem algo figurativo, é algo simbólico. Então, no caso aqui, Daniel, quando ele fala aqui da contagem de 70 semanas, pegamos a entender quando a gente estuda Números, capítulo 14, versículo 34, Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, que são capítulos que dão base para esse entendimento de que o dia em profecia pode retratar ano. Dia em profecia pode significar ano, entendeu? Então você dá um pausa no vídeo e você vai ler lá o que diz lá em Números 14, versículo 34, tá certo? E esse aqui é o capítulo 4, versículo 6.
Quando você lê lá, você vai perceber que quando ele o refere-se dia, ele compara como um ano. Aí a gente entende da seguinte maneira: ele falou que 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana. Foi assim que foi explicado em Daniel capítulo 9, certo? Na leitura que a gente leu. Aí você vai ler o seguinte: 7 semanas. Quantos dias tem 7 semanas? Aí você vai ver lá 49, certo? E aí, em 62 semanas, tem quantos dias? 434, beleza? E aí você tem mais uma semana, 7 dias. Só que aí você vai converter de dias para anos. Aí você vai ter 490 anos, certo? Essa é a situação. A compreensão é essa. Então, Daniel está dizendo que ele recebeu uma visão, ele recebeu a informação aqui. 490 anos. Tinha 490 anos proféticos. Foi direcionado aqui ao povo de Deus. Só que na fase desses 490 anos, tem intervalos de tempo para determinados eventos, certo? Para determinados eventos. Tinham momentos ali em pauta nesse percorrer dos anos. Tinha eventos específicos no longo desses 490 anos. A gente vai ver quais são esses eventos. Ele fala sobre a saída da ordem, se lembra? Aí entra a questão histórica, certo? A gente vai ler Bíblia e você vai tratar a questão histórica também. Porque você vai partir da seguinte situação. Ele está falando de um povo, certo? Vamos lembrar aqui um pouco da história. Está falando de um povo que invadiu o reino de Judá, que é o reino babilônico. Então, antes de Daniel receber essa profecia, aconteceu um fator interessante, que é o quê? A invasão do Império Babilônico, certo? A Império de Babilônia, na época, direcionado, governado, no caso, né? A palavra certa é essa, por Nabucodonosor, certo? O rei da Babilônia. Ele invade a Judá, certo? E lá leva cativos, a primeira ida que ele vai. Aí leva cativos. Aí nesses cativos que foram Daniel, foram seus amigos também. Entende? E aí passa-se o tempo, Nabucodonosor tem um sonho sobre uma estátua, uma grande estátua, que essa estátua era bem diferenciada, ele tinha umas diferenciais nela presentes, por exemplo, na sua estrutura. Ela tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, aqui o quadril, aqui o abdômen, o quadril aqui bronze, as pernas de ferro e os pés misturado ferro com barro. E aí Daniel vem dar o significado desse sonho, que ele diz que se trata de reinos que viriam após a Babilônia, entende? Grandes reinos que iam vir após a Babilônia. Babilônia era um grande império naquela época. E aí, nessa visão que Deus lançou para Nabucodonosor, então você tem outra observação, né? A gente pensa assim que Deus só se comunica, como tem apresentado, tem passagem como Amós 3:7, né? Antes de ele fazer qualquer coisa, ele vai passar as informações aos seus servos profetas. Só que o interessante, ele passa uma revelação, algo que ele quer fazer, certo? Através de uma forma simbológica, mas com Nabucodonosor, por meio de Nabucodonosor. Só que, é claro, Nabucodonosor não consegue entender. E isso você tem uma recordação também de outro evento histórico bíblico também, que é mencionado, né, na Bíblia, que é sobre José lá com o faraó. O faraó se lembra? O faraó teve um sonho tal, e ele não conseguia também lembrar do sonho, o significado. E aí José vai e interpreta o sonho. Então você vê de novo uma recapitulação de um evento que a gente já leu, né, em Gênesis. E aí você vê agora com Daniel. Beleza. Aí nas estátuas, a estátua representa os povos, cada parte da estátua representa o povo que ia vir depois de Babilônia, que seriam impérios, né? E aí, então, depois de Babilônia, vem aí o peito de prata. Esse peito de prata representa aí o Medo e os persas, que aí entra agora Ciro, certo? Ciro invade, já no período do neto de Nabucodonosor, Belsazar, invade e conquista a Babilônia. E agora os Medos e os persas têm o governo, certo, prolongado. E é Ciro que está à frente. E aí nesse percurso de tempo, aí quando o anjo vem falando com Daniel sobre essa questão da profecia dessas 2 semanas. Só que aí ele também menciona sobre o seguinte: quando Ciro é mencionado aqui,
por algumas passagens sobre o decreto de Ciro. Você vai ter alguma passagem que menciona sobre o decreto de Ciro. Não me recordo aqui, deixa eu ver aqui, se é Daniel. Vamos ver aqui. Se é Daniel que menciona aqui sobre algum decreto de Ciro, deixa eu ver. Visão do Carneiro. Olha só. Ele vem falando sobre a saída, né, da saída da ordem. Então aí você tem uma liberdade, direito de liberdade, que eles estavam cativos, o povo de Israel estava, o povo de Judá estava cativo com a Babilônia, e agora eles iam ter a liberdade de novo. E quem dá essa liberdade é Ciro. Ciro dá essa liberdade. Você vai perceber isso lendo no capítulo de Esdras. Você coloca no livro de Esdras, você vai ver no livro de Esdras que Ciro lança um decreto, um direito, né, do povo sair. Pronto, cadê o decreto de Ciro? Você vai colocar no livro de Esdras, per, perdão, Esdras não, Crônicas. Você colocar no livro de Crônicas, e Esdras também. Crônicas você tem ele e Esdras também. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 22, você tem mencionado o decreto de Ciro, que ele aqui menciona no capítulo 36, no versículo 17, já menciona o cativeiro de Judá. E aí você tem no versículo 22 o decreto de Ciro. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. E aí vemos aqui, a pessoa pega essa carta aqui, decreto de Ciro, e pensa, então é o cumprimento da profecia que Deus deu a Daniel, né, das 70 semanas. Só que entre o seguinte, ele menciona que é para cumprir a profecia que ele deu a Jeremias, não a Daniel. Veja só que ele faz uma menção aqui. Ó. Ele diz que é referente à profecia dada por Jeremias, que era o cativeiro que o povo de Israel ia ficar, o povo de Judá ia ficar lá em Babilônia por 70 anos. Eles iam ser escravos, iam ser cativos por Babilônia durante 70 anos. Então essa profecia foi dada por Jeremias e aí se cumpre no decreto de Ciro. Então não o de Daniel, não aquela que é mencionada por Daniel, mas sim o que foi mencionado de Jeremias há 70 anos, certo? 70 anos no período babilônico. O de Daniel, há 70 semanas, se trata lá no decreto dado por Artaxerxes. Você vai ver que o ponto de partida, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, foi dando no ano 457 a.C., lá em Esdras capítulo 7. Aí você vai ver no versículo 1, versículo 6 ao 14. Se você quiser, você para o vídeo, certo? Para você poder ler na sua Bíblia, você poder ler e compreender. Você coloca lá em Esdras capítulo 7, em Esdras capítulo 7, versículo 1, versículo 6, velho. Em Esdras capítulo 7, versículo 1, versículo 6, você vê o seguinte: Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, filho de Zadok, filho de Atiube, filho de Amarias, filho de Azarias, aí você vai ver, né? Ele vem trazendo a genealogia aqui. Vou pular aqui para o versículo 6. Olha só. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pediria. Certo? Aí ao versículo 14 agora. Vai até o versículo 14. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes, certo? Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Se lembra qual foi o objetivo
da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Para restaurar e edificar Jerusalém. Quando Ciro liberta, o decreto de Ciro, foi sobre o quê? Olha, relembre, você coloca na tua Bíblia de novo, para lembrar qual foi o objetivo. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Ciro deu a liberdade para eles voltarem a edificar Jerusalém, certo? Ele deu a vontade para edificar. Só que quando é que começa a edificação? Não começa aqui, com o decreto de Ciro. Quando começou? Começou com o decreto de Artaxerxes. Que no decreto de Artaxerxes, que Artaxerxes reina, interessante outra observação, Artaxerxes reina depois, muito depois de Ciro. Por quê? Porque depois de Ciro, você tem outro rei, você tem o filho de Ciro. E depois do filho de Ciro, você tem um administrador, que é Dário I, que é mencionado em Daniel. Pronto, esse Dário possivelmente é o Dário que é apresentado em Daniel. Nós cremos que é o Dário apresentado em Daniel. Quando você vê lá, quando aquela passagem que Daniel é jogado na cova dos leões, quem estava administrando Babilônia já era Dário. Entende? Dário estava administrando Babilônia. O rei Dário. O administrador. Só que aí também não foi Dário que deu esse decreto para poder restabelecer. De novo, não. E Dário deu decretos também. Se você for colocar ainda em Esdras, no livro de Esdras, você vai colocar no capítulo 6, no capítulo 6, você vai ver o seguinte, ó. Você vai ver. Então o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais de Babilônia. Olha só. Onde se guardavam os documentos? Em Cametá, na fortaleza que está na província de Média. Se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim. Você coloca, dá uma pausa no vídeo e vai ler lá. Esdras, veja bem, você vai ler Esdras, capítulo 6, a partir do versículo 1, para você poder entender o que eu estou dizendo. Certo? Você dá uma pausa no vídeo e vai ler lá. Esdras, capítulo 6, a partir do versículo 1. Deixa eu reler de novo. Então o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos, em Camitá, na fortaleza que estava na província de Média. Se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Olha só, lembrando de novo, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma da madeira nova. Aí ele está relembrando o que Ciro já tinha dito. Isso já mostra o quê? Que eles ainda não fizeram. Já reforça o seguinte, que eles ainda não fizeram. Ciro deu decreto lá para eles irem, tinham a liberdade de irem e construir Jerusalém. Só que eles não fizeram ainda. Eles não fizeram. E aí vem Dário e dá ordem para poder eles fazerem isso. Relembra, vamos fazer. Tem que ser feito. Porque eles até então não tinham feito ainda. Não tinha feito ainda. Aí Dário dá o decreto. No caso, o decreto de Dário é só reforçando o que Ciro tinha falado. Se você ler aqui, é só reforçando o que Ciro tinha falado. E aí, depois de Dário, o que acontece? Depois de Dário, acontece o seguinte: vem outro reinado, ainda no Império Medo-Persa. Depois de Dário surge um outro rei. Que o interessante, esse rei é o Xerxes I. E o interessante sobre esse rei Xerxes I é que ele vai fazer parte de uma história que você possivelmente conhece, que você já leu. Ele faz parte da história, tem esse slide aqui, vou mostrar o seguinte, ó, os reis do Império Medo-Persa. Primeiro foi Ciro, como foi falado, Ciro o Grande, que foi lá em 539 a 530 a.C., que ele foi o fundador do Império Persa. Conquistou Babilônia em 539 e autorizou o retorno dos judeus para Jerusalém e a reconstrução do templo. Ele autorizou. Mas o que acontece? Não foi feito logo. Ele liberou. Tá lá tudo certo, mas não foi feito. Não foi feito. Aí depois de Ciro o Grande veio Cambises II.
Esse era o filho de Ciro, continuou o governo do Império. Foi no ano 530 a 522 a.C. Você percebe aqui que durou pouco também o reinado dele. Depois do Cambises II, você vem Dário I, o Grande, que é de 522 a 486 a.C., que é o que nós acreditamos, certo? Que é o que é apresentado no livro de Daniel. Ele organizou administrativamente o império. Então, no livro de Daniel aparece um Dário, o Medo, cuja identidade é debatida entre estudiosos. Muitos estudiosos ainda debatem se realmente é o Dário I, que é mencionado na história. A história apresenta isso. Ou se é um outro Dário. Mas nós acreditamos, eu sou, por exemplo, eu, particularmente, eu faço parte desse grupo que acredita que esse Dário I que é apresentado na história é o mesmo Dário, o Medo, que é apresentado na Bíblia, no livro de Daniel, certo? Eu faço parte desse grupo que acredita. Aí após ele, Dário I, você vem Xerxes I, que é do ano 486 a 465, que é antes de Artaxerxes I. Se lembra que a gente leu no livro de Esdras, que foi Artaxerxes que deu ordem por intermédio de Esdras, para Esdras ir lá, que ele é conhecedor, doutor das leis de Moisés. E levou, não só com ele, não só ele levou as leis, o conhecimento, mas levou os levitas para poder colocar ordem lá, trazer ordem na casa de Deus, para realmente ser feito isso. A questão administrativa, voltar realmente a funcionar o templo, porque até então não estava funcionando. E você viu, teve a primeira decreto, foi de Ciro, veio Dário reforçou, e mesmo assim não foi colocado em prática. Só foi colocado em prática quando foi Artaxerxes I. Só que aí vem o seguinte, e eu pulei um rei, você vai estar olhando aí no slide, o quarto rei, tem um quarto rei, que é o Xerxes I. Quem é esse Xerxes I? O interessante que eu mencionei a você. Esse Xerxes I é provavelmente o Assuero do livro de Esther. Se lembra do livro de Esther, que é um livro que é interessante, que não fala de maneira nenhuma o nome de Deus. É apresentado que o rei do vasto Império Persa, na época da rainha Esther, certo? Seu nome é em hebraico, e eu não vou saber falar, viu, gente? Eu não sei falar hebraico. Você está vendo aí um pouco, talvez fique um pouco borrado, mas essa aqui, ó, a expressão do nome dele, que dá na expressão Assuero, certo? Então o que acontece? Aí você vai ver agora o livro de Israel com um olhar diferente. Perdão, o livro de Israel. O livro de Esther com um olhar diferente. Como? Você pega o livro de Esther, você vê lá uma história de uma jovem que é escolhida por Deus para ser colocada naquele reinado, porque a rainha Vasti, esposa de Xerxes, primeiro, que é interessante o seguinte, muitas pessoas até passam em histórias, ou você vê desenhos que diz que Vasti morreu, né? Mas a Bíblia não descreve nada sobre isso. Vasti só some de cena. Ela é destituída da coroa. A única coisa que a Bíblia dá a entender e mostra é que ela é destituída da coroa. Não passa nenhuma informação que Vasti morreu. Essa informação é extra-bíblica. As pessoas que muitas vezes colocam algo para poder cobrir algo que está sem resposta, né? Às vezes ele pode ter esse direito e acha esse direito para poder facilitar alguma compreensão ou trazer uma ideia nova para ajudar na leitura, algo do tipo. Mas na realidade não é colocado isso. É que nem as pessoas falam assim, quando Paulo teve a visão de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo glorificado, quando ele está no caminho para perseguir os cristãos, aí diz que ele cai do cavalo. Só que a Bíblia também não relata nada disso. Ele vai por umas disposições, tal, porque naquele tempo ele poderia estar no cavalo, mas também poderia estar usando um cabelo, poderia estar caminhando. Só sabe o seguinte, que a Bíblia descreve que ele caiu por terra. Se ele estava no cavalo, se estava no camelo, se estava a pé, essa informação é ocultada para nós. Mas a gente pode ter a liberdade de botar um detalhe desse, desde que não leve a uma contradição bíblica. Desde que não leve nenhuma contradição bíblica. Então é o que acontece muitas das vezes, certo? Então voltando para cá, para a questão do livro de Esther, o que a gente percebe é isso. Que aí você vai entender o porquê também o livro de Esther é importante nessa fase aqui das 70 semanas. Porque ele também faz parte, é importante, Alberto, pelo seguinte fator. Quem já leu do livro de Esther, lembra do seguinte, você lembra que no livro de Esther tem um personagem chamado Amã, que esse personagem, ele é da linhagem de Edom, certo? Ele é do povo de Edom. Quando você vai lá para o livro de Esther, você abrir a sua Bíblia, você colocar no livro de Esther, você vai lembrar um pouco da história de Esther. E ele tem uma raiva dos judeus, certo? Ele tem uma raiva dos judeus.
e ele tem uma ira contra Mordecai, que é o tio, é primo de Esther, porque Mordecai não se curva diante dele. Não se curva, os outros se curvam e Mordecai não. E ele tem uma raiva. E ele não só permaneceu essa raiva dirigida somente para Mordecai, mas ele quis se alastrar para todo judeu. Todos os judeus. Ele tinha essa raiva lançada para todos os judeus. E aí ele convence a Assuero de promover um decreto, a qual faz com que, se nenhum judeu se curvasse ou reconhecesse, adorasse o rei, ele fosse morto. Eles fossem mortos. E aí você vem perguntar assim, mas o que tem a ver? Lembre-se, Xerxes primeiro, ele governava todo esse império. Qual todo esse império? Desde a província que era Babilônia, desde a província que era Judá, porque Judá, Babilônia e outros reinos que agora se tornaram província, porque teve um reino que foi superior, que foi os Medos e os Persas. Se lembra do reinado da história de Daniel capítulo 2, que eu mencionei, que Nabucodonosor teve o sonho de uma estátua, a cabeça de ouro era o Império Babilônico, e depois o peito e os braços de prata era outro império, que eram os Medos e os Persas. Então, quem governava essa área todinha eram os Medos e os Persas. Então, passou Ciro, passou Cambises, Dário e agora estava Assuero. Assuero estava no controle. Então, quando se Assuero aceitasse essa proposta, os judeus, desde os judeus que estavam realmente lá, próximo das redondezas do palácio lá de Xerxes, como também que tivesse em Judá, como os que tivessem na Babilônia, nessas províncias, seriam mortos, porque correspondia a todo o reinado de Xerxes. Então, todo o reinado que envolve também essas províncias. Então, todos eles seriam mortos. E aí não tinha como cumprir a profecia que Deus lançou para Daniel. Não teria como. E aí entra agora Esther. Deus usa Esther para convencer o rei a não aceitar essa barganha, esse acordo, essa proposta. E aí tem a reviravolta no final. Amã é enforcado, é morto. E os judeus têm a liberdade. Entendeu? Aí você agora percebe um papel importante de Esther tendo o cumprimento da profecia das 70 semanas. Interessante, né? Às vezes a gente faz essa leitura de forma isolada de alguns livros e não percebe o paralelo que tem. Mais à frente eu vou ler com vocês em algum outro vídeo sobre o paralelo que tem sobre alguns profetas da Bíblia, sobre os profetas em si. Às vezes você lê um livro do profeta e você não vê o paralelo com outro profeta. Às vezes você tem um leitor de um profeta que está vendo o mesmo período de um outro. Por exemplo, só para não deixar batido, eu queria tocar esse ponto, eu coloquei no livro de Esdras, certo? E falei também de Crônicas. Em Esdras, você vê lá, quando menciona sobre o decreto dado por Dário, você no capítulo anterior, no capítulo 5, você vai ver o livro de no capítulo, você vê a menção sobre o nome de Ageu e de Zacarias. Você pode perceber lá a menção a Ageu e a Zacarias. E quando você lê aquele capítulo 5, em Esdras, você percebe que Esdras está no período com Ageu e estava com Zacarias. E a leitura do livro de Ageu, você vai ver que tem lembrança, tem menção a essa carta, esse livro de Esdras. Zacarias também. Eles ressaltam sobre a importância lá de edificar realmente o templo que o pessoal tinha largado de mão. O livro de Ageu, no capítulo 1, ele menciona mesmo Deus dando uma dura no povo, porque o povo não quer construir o templo. Não quer construir o templo, deu uma estagnada. Ciro já deu a liberdade deles saírem do cativeiro babilônico e eles estagnaram ali. Não fizeram reconstrução dos muros, não fizeram reconstrução do templo, não botaram em ordem de novo a administração, nem o sistema religioso, não fizeram nada. E aí vem Ageu, Deus levanta Ageu e Zacarias para poder repreender o povo. E aí manda Esdras por meio de Artaxerxes. Artaxerxes manda a Esdras, né? Esdras, que é como Deus vai agir, vai ser por meio de Esdras, para poder colocar o povo de novo na orientação do sistema religioso, sacerdotal, apresentar as leis de novo, botar em ordem. E quanto isso Neemias está lá na construção dos muros. Neemias está focado na construção dos muros. Então você percebe-se que realmente só se deu realmente a confirmação da profecia, do decreto, no decreto de Artaxerxes. No decreto de Artaxerxes. Tá vendo? Então foi o rei persa, Artaxerxes I, foi o rei persa que autorizou importantes etapas da restauração de Jerusalém. Seu decreto em 457 a.C. é um marco inicial da profecia das 70 semanas de Daniel 9, na interpretação historicista, que é a interpretação que muitos cristãos aderem, que eu, no caso, também adero a essa interpretação historicista. Certo? Eu sou um estudioso cristão também.
Então, como muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, são estudiosos cristãos que pegam a Bíblia para ler, eu também pego para poder ler e compreender um pouco também. E aí o que eu faço? Eu vou estudar junto com outros cristãos que buscam também se aprofundar na Bíblia. Então, eu vejo o que eles estão estudando, o que eles estão transmitindo, e vejo se existe coerência. Se existir coerência, eu vou abraçando isso. Porque, afinal, todos nós somos estudiosos, né, da Bíblia. Seja o teólogo já formado, como aquele que é teólogo por competência, certo? Por si só, separa tempo para estudar e buscar a Deus. Porque, afinal, quem é o nosso professor? É o Espírito Santo. Então, todos nós temos essa liberdade de ter esse acesso a Ele, e é Ele que vai nos dar compreensão, né? Então, como mencionei, a profecia que se cumpriu, que foi dada lá no decreto de Ciro, foi a profecia das 70 semanas, que foi dirigida por Jeremias. Você vai ver lá Jeremias 25:11. E aí você vê também Jeremias 29:10. Certamente, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, vos revestirei e cumprirei, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Ou seja, quando foi dada a liberdade no decreto de Ciro. O cumprimento dos 70 anos. 70 semanas no decreto de Artaxerxes. Entendeu? Por aí tudo bem? Compreendido? Então você tem duas profecias. Você tem os 70 anos de Jeremias e você tem as 70 semanas de Daniel. Então você tem duas profecias, certo? O fato histórico fora de Israel, você tem a crônica babilônica. Você pode ter um detalhe interessante. A profecia dos 70 anos de cativeiro também foi colocada, não só mencionada por Jeremias, mas você tem esse relato mencionado também fora do meio do povo de Deus. Você tem aqui um achado arqueológico dizendo assim, ó, registros babilônicos escritos pelos próprios babilônios confirmam eventos relatados na Bíblia. Por exemplo, Nabucodonosor derrotou os egípcios em Carquemes, passou a dominar a Síria e Palestina, fez campanhas militares na região de Judá. Então, Jeremias profetizou que Nabucodonosor seria instrumento de Deus contra várias nações, não apenas Judá. Você vai ver lá Jeremias 25:9. Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus descreve assim, como Nabucodonosor, meu servo. E Nabucodonosor não era crente em Deus. Mas isso mostra que Deus usa todos, independente. Tendo até ele consciência ou não disso. Isso mostra, deixa interessante, né? Deus usa todos. E aqui eu tenho uma linha de tempo, certo? Da queda de Jerusalém ao decreto de Artaxerxes. Nessa parte aqui do slide, você tem aqui 586 a.C., a queda de Jerusalém por Nabucodonosor e o início do cativeiro babilônico. Aí você tem no ano 605 a.C., primeiras deportações. Aí vem o início do cativeiro babilônico, que provavelmente Daniel e seus amigos é levado nessa aqui. E aí em 539 a.C., vem Ciro, conquista a Babilônia e permite o retorno dos judeus, em 539. Aí 538 a 537 a.C. vem o decreto de Ciro para a reconstrução do templo. Só que ainda não é feito. Os judeus não fazem. Aí vem 520 a 515 a.C., Dário I confirma e apoia a reconstrução. E os cristãos, mais uma vez, ainda não fazem. E aí vem 486 a 465. Vem Xerxes I, que é o Assuero, que é o rei na época do livro de Esté. E aí, depois disso, em 457, Artaxerxes I vem, emite o decreto que autoriza Esdras a ir a Jerusalém, que aí começa o início das 70 semanas de Daniel 9, segundo a interpretação historicista. Então, teve que Deus mandar Esdras para poder fazer isso. Aí mandou ainda Ageu, mandou Zacarias, entendeu? Para poder realmente botar o povo para mudar. Então, o problema foi o povo. O problema aqui foi o povo. Certo? Vamos passar aqui o slide. Eu falei também sobre questão de compreensão bíblica, né? Às vezes a gente erra em algumas análises bíblicas porque a gente às vezes se passa na forma de compreensão de leitura da Bíblia. A gente tem que entender um pouco, né, sobre a Bíblia. Entender o que é cano e o que não é. Porque a gente pega algo que é extra-bíblico e pensa que é aprovado por Deus, ou às vezes tem até extra-bíblico e também tem seu valor importante. Não é um valor cano, como algo inspirado, mas tem um valor também interessante para poder ter uma compreensão da Bíblia. E em Daniel 9, versículo 24, nos mostra algo interessante. Um dos pontos da profecia é selar a visão e o profeta. Eu vou mencionar um pouco aqui sobre o cano, certo? Ele já mencionou que vai selar a visão e o profeta, ou seja,
O que ele estava relatando, o que ele estava escrevendo, encerrou ali, do que ele ia fazer. Eu vou focar aqui um pouco sobre questão do cano, sobre a Bíblia, sobre o que é continuidade, o que está encerrado, o que pertence e o que não pertence, certo? Eu acho interessante esse detalhe aqui. Por exemplo, na época, não no Daniel, mas ainda naquele período que corresponde ao período das 70 semanas ainda, no marco desse tempo, surgiu algo interessante. Uma proposta de interpretação da Bíblia, porque depois do Império do Medo dos Persas, veio um outro império que surge. Você se lembra de novo, ressaltando de novo a estátua, veio Babilônia, depois de Babilônia veio os Medos e os Persas, depois dos Medos e os Persas veio uma outra posição da estátua, que era a região de bronze, que era o abdômen e a cintura, né? O quadril, que era de bronze, representava outro reino, que era a Grécia. Representava a Grécia. Você vê pelo percurso da história mesmo, fora da Bíblia, você vê na região da história, os impérios realmente, as potências anteriores depois de Babilônia. Você vai ver, nessa ordem, como foi apresentado por Daniel, você vê na história realmente. Nos livros didáticos, acadêmicos, você vai ver esse conhecimento. Certo? Você pode ter esse conhecimento fora. Entender essa coerência que tem na Bíblia. Nesse período da Grécia, do reinado de Alexandre o Grande, ocorre um evento, que é a criação da Septuaginta. O que seria a Septuaginta? Pronto, quando você pesquisa sobre a Septuaginta, você entende que ela é nada mais do que uma tradução do hebraico para o grego Caioné, feita em Alexandria, no Egito, certo? Pronto, a data aproximadamente feita foi no século III a.C., no ano 250 a.C., certo? Aproximadamente isso, ano 250 a.C. Quem traduziu, deixei até aqui salvo, que segundo a carta de Aristeias, certo? Olha, o interessante é isso. Olha. Quem traduziu? Eu botei até algumas referências aqui, você pode até pesquisar, certo? Você pode fazer sua pesquisa particular e ver, para comparar, ver opiniões de outros também estudiosos e tal. Enfim, você tem essa liberdade. Olha, segundo a carta de Aristeias, documento judeu antigo, rei Ptolomeu II, Filadelfo, foi quem traduziu. Perdão, traduziu não. Do ano 285 a 247 a.C., encomendou, certo? Ele foi quem encomendou, traduziu não. Ele encomendou a tradução para a Biblioteca de Alexandria, com cerca de 70 ou 72 sábios judeus. Então, quem traduziu foi, vamos dizer aqui, mais foi 70 ou foi 72 judeus, sábios judeus que estavam em Alexandria. Porque esse rei Ptolomeu queria, certo, um exemplar da Bíblia, só que na sua linguagem. Então esses 70 judeus traduzem. Daí o nome Septuaginta, certo? Aí onde foi pregada e onde foi usada primeiro? É apresentado o seguinte, que nos judeus da diáspora, especialmente em Alexandria e comunidades fora da Palestina, que já falavam grego e não hebraico. Então, nessas regiões, era provavelmente que já foram usada esse livro, a Bíblia já traduzida, certo? Septuaginta, foi usada nesse período. E mais à frente, ela tornou-se a Bíblia dos Apóstolos e da Igreja primitiva, pois o Novo Testamento cita o Antigo em grego na maioria das vezes. Então, provavelmente, a gente já vê aqui também que a Septuaginta se torna uma tradução até aderida, um pergaminho aderido pelos teus discípulos de Jesus, até mesmo o próprio Jesus. Só que o interessante é o seguinte, aí as pessoas pensam, pronto, então, Jesus tinha a Septuaginta, ele tinha a Septuaginta, só que, deixa eu voltar um pouco aqui, que aí é a profecia ainda para a vinda do Gido, mas voltando ainda para a Septuaginta, o problema está aqui. Era a tradução dos pergaminhos que ele tinha, do conhecimento bíblico, certo? Traduzido pelo grego Caioné. Aí qual é o problema disso? O problema foi o seguinte, que eu quero ressaltar o que é o seguinte. Quando você faz a interpretação para um outro idioma, o problema que você tem, muitas das vezes, e que ocorre também muitas vezes, você percebe isso no dia a dia na interpretação bíblica, é você transmitir não só a tradução, mas como a cultura daquele idioma, né, da origem daquele idioma de origem. Por exemplo, foi traduzido no grego Caioné. Mas ele, quando foi traduzido para o grego Caioné, você tem que ler, entender, interpretar a tradução do Caioné a partir da visão cultural hebraica e não na grega. Porque quando você pega na parte da cultura grega, você tem inúmeras
situações. Você tem, por exemplo, na cultura grega, a crença de vida após a morte, a alma fora do corpo, entendeu? Que aí vem Platão, entre outros. A gente estuda isso, tem filosofia e tudo mais. A gente vê essas situações, né? Essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, certo? E a gente sabe quando você pega no livro da Bíblia, vou dar até algumas referências aqui, por exemplo, é, ah, você vê Jesus falando que não tem aquele que pode destruir seu corpo, mas aquele que pode destruir o corpo e sua alma, tal. Então o ser humano tem uma alma, entendeu? Então o ser humano tem uma alma, que é uma parte do ser humano que é separada do corpo, da parte material. E a Bíblia, quando você pega pela cultura hebraica, você vai ver a partir da leitura de Gênesis que não é bem assim. Quando você lê Gênesis capítulo 2, versículo 7, você percebe que ele diz bem assim, que o ser humano não tem uma alma, mas que ele é uma alma vivente. É assim apresentado. Entende? Então, e você não só tem só Gênesis, como você pegasse de forma isolada, não. Você tem referências, como por exemplo Eclesiastes. Se você pegar o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, se não falha a memória, deixa eu ver aqui. Eclesiastes capítulo 3, só lembrando, quando citar alguma passagem bíblica, como eu citei, Gênesis 2,7, dê pausa aqui no vídeo e vai pesquisar na tua Bíblia, que você tem à sua disposição, certo? Aí você pega, dá pausa e vai dar uma olhada, tá certo? Você faz isso. Não fica sem olhar, não. Aí sim, aí você tem como referência Eclesiastes. Você tem Eclesiastes no capítulo 3, só confirmar aqui, você pode colocar na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, em Eclesiastes capítulo 3, no versículo, a partir do versículo 16, olha só que interessante, ele faz essa menção sobre a questão da alma, né? O ser humano tem uma alma, algo do tipo. Olha só que interessante o que Salomão fala. A partir do versículo 16 do capítulo 3, ele diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará, olha só, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Olha só. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos precedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Você percebe aí? Interessante. Ele menciona, faz uma referência da Gênesis 2,7. E quanto tempo vem Salomão? Salomão vem muitos anos depois. Ele faz uma referência a Gênesis 2,7. Perdão, a Gênesis 2,7 e a consequência do pecado, da transgressão, da desobediência de Adão e Eva, o que Deus fala a ele em Gênesis 3, que ele diz: Adão, você é pó e ao pó você vai retornar. Então, Salomão menciona exatamente o que é mencionado em Gênesis 3. E ele menciona o seguinte, que a gente tem o fôlego de vida. E esse mesmo fôlego de vida, o animal também tem. E quando a gente morre, esse fôlego de vida volta para Deus, como também do animal. Então ele deixa claro aqui que esse fôlego ele faz o mesmo reflexo lá Gênesis 2,7. O fôlego de vida, o sopro que Deus dá, é a força vital, volta para Deus. Entende? Você pode também, tem outros textos também que você pode pegar, e ele fala sobre isso também. Por exemplo, Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos. Eclesiastes, pega aí, viu? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio e a inveja para eles já pereceram.
para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, acaba. Então não tem essa que quando o cara morre, está lá indo em algum lugar, está pagando por algo que... Não, a Bíblia não descreve isso, certo? Tem algumas interpretações que acreditam dessa maneira, mas eu particularmente não acredito. Eu não acredito que o indivíduo, quando morre, está pagando em algum lugar ainda, ou já vai direto para o céu. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Porque eu tenho alguns textos que me dão base para eu pensar diferente, certo? Eu posso mais à frente falar sobre isso. Mas esse já me colocando aqui meu posicionamento. Eu não creio que quando o indivíduo morre, vai logo para o céu, ou aquele que fez coisa errada está no inferno pagando por isso. Eu não acredito dessa maneira. Eu tenho algumas bases bíblicas aqui, tenho bases bíblicas para poder acreditar dessa maneira como eu estou falando. Mas vai ser caso para um outro vídeo. Sim, voltando para cá, então você tem um erro do seguinte: às vezes a gente vai ler a Bíblia a partir da cultura da tradução, e não da cultura da pessoa que recebeu essas informações, que foi os hebreus. E aí eu começo a pecar na hora de traduzir, colocando uma tradução em cima de uma cultura grega, que acredita em vida após a morte, entre outras coisas. E aí tem um problema nisso. Entendeu? Então tem que ter cuidado. Por isso que tem muitas interpretações sobre o estado dos mortos, né? Quando a pessoa lê o Novo Testamento. Porque em algumas passagens parece que dá a entender isso, mas se você pega a parte da cultura hebraica, como é ensinado no Antigo Testamento, você percebe que eles não acreditam dessa maneira. Mas quem tem essa visão religiosa era os gregos, certo? Acabou acontecendo, sim, de alguns cristãos daquela época aderirem também a essa cultura, porque o império dominante, a gente já sabe qual era, eram os gregos. Então foram aderindo a esse tipo cultural também. Foi aderindo para eles esse estilo cultural também, essa visão. Então muitos daquele tempo tinham esse estilo cultural, mas Jesus, em nenhum momento, ressalta, dando coerência a essa visão cultural daquele povo. A forma dele atribuir, a sua forma de pregação é bem trabalhada a cultura hebraica do que pegar essa visão cultural desse povo pagão, certo? Vamos para cá, voltando para cá, sobre as 62 semanas, os 434 anos, até a vinda do ungido. Essa parte aqui vai mencionar sobre o nascimento de Jesus, certo? A chegada do ungido. E é interessante, olha só. Os 62 semanas, então 434 anos. Então, 408 a.C. até o ano 27 depois de Cristo. Então, você tem o total 69 semanas, que é igual a 483 anos. Então, 457 a.C. mais 483 é igual a 27 depois de Cristo. Deu para compreender? Olha só. Se lembra que ele estava falando assim logo no início que eu falei que os dias refletem anos, então são 62 semanas. 62 semanas tem 434 dias. Isso transformando na linguagem profética, dias, não é dias, significa anos. Então temos 434 anos, certo? Ainda, 62 semanas. Nessas 62 semanas, aí vemos do ano 408 até o ano 27. Entendeu? Se eu contar 434 anos das 62 semanas, temos iniciando no ano 408 e finaliza os 434 anos no ano 27. Entende? Porque o total é 69 semanas. O total é 69 semanas. Se o total é 69 semanas, é por isso que dá para compreender. O que seria 69 semanas? É 483 anos, que é 457, o ano 457, que foi dado o decreto de Artaxerxes I, mais 483 é igual ao ano 27 depois de Cristo. Deu para entender? Em notação astronômica, 456 menos 456 mais 483 dá o quê? Dá 27. Porque você tem que fazer pela visão de cálculo aqui. É menos 408. Aí por isso que você vem aqui, menos 456.
mais 483. Número negativo com número positivo. Você tem o resultado 27. Então, no ano 27, o ungido aparece. Esse evento é visto lá no batismo dele. Lucas 3, Atos 10, 38 faz essa menção. Vai ler lá, você dá um pausa no vídeo, você vai ler lá, que ele faz essa menção, que é no ano 27 que Cristo aparece, ele é batizado. Se lembra que João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele está dando a ênfase, olha, esse aí é o Messias. Então, o evento aparecerá o ungido, príncipe. Então, interprete-se como a unção de Jesus no batismo. Então, apareceu ali. Entende? Então, Lucas capítulo 3, versículo 1 diz bem assim, situa o ministério de João no 15º ano de Tibério. Outra referência interessante. No 15º ano de Tibério. Contagens que consideram corregência ou contagem siriana permitem 27 depois de Cristo, para o início do ministério de Jesus. Há outros esquemas que apontam 28 e 29, mas vem uns debates abaixo, certo? Onde entra o nascimento de Jesus? Agora vem o seguinte, vamos saber agora quando foi que Jesus nasceu realmente. Você viu aqui junto comigo quando foi o aparecimento do ungido. O aparecimento do ungido concluiu-se no seu batismo. Mas quando foi que Jesus nasceu? Vamos entender? Vamos pegar pelas próprias referências bíblicas. A própria Bíblia vai nos falar. Quando a gente vai lá para o batismo de Jesus, que foi no ano 27, Jesus deveria ter cerca de 30 anos, certo? De acordo com Lucas 3, 23, por aí. Então, logo, seu nascimento deve ter ocorrido entre 4 e 6 antes de Cristo. Seu nascimento deve ter ocorrido nesse período aqui. A gente tem algumas referências que podem sim ser aceitas para a gente compreender e ter essa visão. Por exemplo, primeiro, Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C. Joséfo, Antiguidades, certo? Menciona, certo? Fábio Joséfo, certo? Ele menciona no seu livro. Os magos visitaram Jesus ainda sob Herodes. Então você percebe o seguinte, que se os magos visitaram Jesus e ainda Herodes estava vivo, em Mateus capítulo 2, Herodes o Grande morreu no ano 4. Se lembra que Jesus só volta para lá quando Herodes morreu, se lembra? Portanto, o nascimento foi antes do ano 4. Olha, portanto, o nascimento foi antes do ano 4. Provavelmente 5 ou 6. Porque eles só voltam do Egito, porque se lembra que quando Herodes manda matar a criança, tal, o anjo aparece a José alertando para ele ir com Maria e o bebê para o Egito para serem protegidos, porque Herodes queria matar, e ele só volta quando Herodes morre. Então, Herodes morre no ano 4. Então, ele nasceu, Jesus provavelmente nasceu antes do ano 4. Então, ou 5 ou 6. Aí você vê também ainda a segunda observação. No 15º ano de Tibério César, em Lucas 3, versículo 1 é mencionado, Tibério começou no ano 14 depois de Cristo. Então, o 15º ano vai até 28 ou 29 depois de Cristo. Mas se contarmos a corregência com Augusto, certo? Desde o ano 12 depois de Cristo, o 15º ano cai em 27 depois de Cristo, ajustando com o batismo. Entendeu aí a lógica? E a terceira observação assim, se Jesus tinha 30 anos em 27 depois de Cristo, ele nasceu por volta do ano 4 a 5 antes de Cristo. Então a gente tem uma base mais ou menos aqui de qual foi o período do ano que Cristo nasceu. Entre o ano 4 e o ano 5. Entre o ano 4 e o ano 5. Foi o ano que Cristo nasceu. A própria Bíblia vai mostrando pra gente isso aí. Então, só a gente parar para analisar alguns detalhes, a gente consegue perceber isso aí, esses pontos. Sobre os 3 anos e meio, certo? Que dos 3 anos e meio, que é a metade da semana. Você lembra que a profecia das 70 semanas, eu sei, gente, que é grande, perdão, deixa eu voltar para cá, que ele passou, realmente o estudo é grande, é só para realmente, quem está com interesse em estudar, está perto de 1 hora aqui de vídeo, mas é assim mesmo, certo? Você pode dar pausa no vídeo para você estudar com calma, por etapa, você ter essa liberdade de estudar, certo? Então,
Os 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio que é mencionado, acontece da seguinte maneira. Olha só. Acontece da seguinte maneira, esses 3 anos que é mencionado. Faz da seguinte maneira. No meio da 70ª semana, da sétima semana, os 3 anos e meio, após o ano 27 depois de Cristo, é o ano 31. No meio da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Daniel 9, versículo 27 menciona isso. Como é essa interpretação? A morte de Cristo é na Páscoa, se lembra? Cujo sacrifício torna obsoletos e os sacrifícios levíticos, Hebreus 10. Você vai ver essa referência em Hebreus 10, se você for comparar. Então, tradicionalmente, historicistas adventistas colocam a crucificação em 31 depois de Cristo, primavera, após o ministério de 3 anos e meio. Então, a Páscoa em João 2, João 6, 11, 12. Entendeu? Então, você tem essa referência aí. Então, quando foi que concluiu? Na morte de Jesus. Na morte de Jesus, conclui-se os 3 anos e meio e cessa o sacrifício. Vamos lá sobre Estevão, certo? A gente vai falar aqui sobre Estevão e aí eu encerro uma parte aqui desse estudo, que esse estudo é bem longo. E aí, no outro vídeo, eu falo mais sobre isso, certo? Sobre Estevão. Em Estevão a gente tem o seguinte. Com Estevão a gente tem o seguinte. Você vê o cumprimento das 70 semanas. Você vê o fim das 70 semanas aqui em Estevão. Em Estevão você tem o fim das 70 semanas. No ano 34 depois de Cristo. Então, confirmará a aliança com muitos por uma semana. Cristo confirmando as promessas em Israel. É mencionado isso em Romanos capítulo 15, versículo 8. Você pode pegar a tua Bíblia e você vê. Primeiro aos judeus, Mateus capítulo 10, do 5 ao 6 e Atos 1 a 7. Depois você vai para os gentios. Ó. No ano 34 depois de Cristo, o mártir Estevão, está lá em Atos 7, e a dispersão, pronto, a fuga dos cristãos, porque começa a perseguição, está em Atos 8. É seguida da missão a gentios, Atos 10. Então isso marca o fecho dos 490 anos sobre o teu povo e a tua cidade. É assim mencionado. Então, conclui-se aqui na morte de Estevão. Porque na morte de Estevão que você vê, o mártir é morto, é findado ali esse prazo de misericórdia que Deus deu ao povo judeu, para reconhecer a Deus, se converter seus meus caminhos, eles não se converteram. Então, fim dali, na morte de Estevão. Estevão se torna um mártir, é o primeiro mártir. E aí, depois disso, você vê as perseguições aos cristãos. Cumprindo essa profecia aqui. Eu ia encerrar, mas eu lembrei. Pronto, você tem essa referência aqui, essa visão agora das 70 semanas também no livro de Apocalipse. De tudo que eu falei aqui, da vinda do Messias até essa questão da perseguição aos cristãos, você tem essa referência, esse entendimento em Apocalipse. Mas aí vou deixar para outro dia, certo? Um outro vídeo. Vou falar dando continuidade, porque é muita coisa, é muito conteúdo e não dá para você pegar de uma hora para outra. Vai-se já quase uma hora só de vídeo. Então tem muita coisa, certo? Então vocês separam algum outro momento, a gente vai ter outro vídeo, vocês vão ler a continuidade desse estudo e vão poder estudar, certo? Aprofundadamente também, compreendendo cada detalhe, tá certo? Então, foi bom ter estudado esse dia com vocês. Realmente separem, vejam, pausem o vídeo, analisem, compreendam, pesquisem a Bíblia, comparem os textos, para você ver a coerência que existe entre eles, e assim você aprofundar mais ainda no estudo da Bíblia. Tá certo, gente? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Abraço.